Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Meu nome é Bruna e hoje eu vou dar uma aula especial para vocês sobre as drogas ilícitas, história, ação e impacto social delas. Primeiro, nós vamos conhecer as drogas ilícitas de uso comum e nós vamos debater sobre cada uma delas. Primeiro, a gente vai falar das drogas que são derivadas de plantas e fungos. A mais conhecida de todas, a maconha, cannabis sativa, certo? A segunda, a cocaína, eritroxilum-coca, é o nomezinho dela. O ópio, a heroína, a papaua sonífero. O nome dela já é bem indicativo, não? O ayahuasca, que é a Banisteropsis capi e Psychotropha viridis, são duas plantas. O LSD, que é a Claviceps purpurea, que eu mostrei para vocês ele. E os cogumelos mágicos, que eu não vou abordar todos, que são 500. Não, é muito, sabe? Psilocybe cubensis e o Psilocybe semilanceta são os mais comuns. Aí eu coloquei a fotinho deles aqui para vocês verem, mas não acho que vocês vão saber distinguir esses cogumelos, tá? Dos comuns, porque eles são muito parecidos. O Psilocybe cubensis é esse aí. Você vai olhar para ele, você vai olhar para outros 10 cogumelos, você vai ver igual. Eles são muito parecidos entre si, então não peguem cogumelo por aí. A coca, que é essa que está no meio, a outra também, que parece um matinho que tem ali na esquina. Parece uma folha muito comum, não parece? A maconha, ela ainda tem essa diferençazinha dessa folha dela ser com as pontinhas, né? Mas tem outras plantas que são parecidas, tipo a mamona. A mamona tem umas folhinhas assim. Se vocês virem. Só que a maconha, ela floresce. A outra não tem uma flor. A mamona não tem uma florzinha que sai dela, sabe? Agora, uma das mais bonitas que eu acho, até gostaria de ter, mas por beleza, é a papoula. É a papaua soníferum aí, ó. Olha que lindo que é um campo dela. Só que ela não cresce muito bem aqui no Brasil, porque ela é de lugar árido. Ela é da Ásia. Já o ayahuasca, que é essa mistura das duas plantas, elas são nativas da América. Assim como a coca, tá, gente? Ela é nativa da América. E o Claviceps purpurea do LSD é esse fungo bonito do trigo aí, ó. Essa coisa saindo. Aquele cara que teve a boa ideia de pegar isso daí e usar no laboratório, não sei para quê. Isso é uma praga, é considerado uma praga do trigo. Troço feio, horroroso, que eu nunca ia tentar fazer alguma coisa com ele. É muito feio, né? Parece uma lesma saindo, pois é. Tipo, eu nunca ia olhar para isso e usar no laboratório para tentar fazer alguma coisa, sei lá. Aí vamos falar das drogas semissintéticas e sintéticas, lá para frente. O GHB, o Boa Noite Cinderela, que é o ácido gama hidróxido butírico. Alguém já ouviu falar do ácido gama aminobutírico? O aminobutírico é o GABA-A, é o que a gente produz. Aí eles foram e criaram o hidroxibutírico.
Então, ele faz um efeito muito maior e ele apaga a gente. Por isso que ele é o Boa Noite Cinderela, que ele é muito usado para, estupro, coisa do tipo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de casos. A droga K, que é conhecida como a droga zumbi, é um canabinoide sintético 100 vezes mais potente do que a maconha. Vocês já viram a droga zumbi? Aquele pessoal que parece um zumbi? Então, ele é 100 vezes mais potente que a maconha. A xilazina e a ketamina são 2 anestésicos para animais, que o pessoal vai, transforma em pó o medicamento e cheira. Um colega meu fez o favor de fazer isso. Uma vez lá, muitos anos atrás. E, bom, ele disse que ficou rodando em volta de uma pilastra dentro da boate e não sabe por quanto tempo. É o relato dele. Ele não lembra, ele só lembra disso. E daí os opioides que a gente tem agora, a crise do fentanil. Vocês conhecem ele? E a oxicodona, a oxi, que ainda está em crise lá nos Estados Unidos, só que foi substituída mais ou menos pelo fentanil. A oxicodona é a que começou tudo isso, que eu já contei mais ou menos a história para vocês. Bom, pessoal, eu vou começar conversando com vocês hoje sobre a cocaína. Vocês têm algum conhecimento sobre ela, sobre a planta? Pois é. Ela é nativa daqui, da América do Sul, dos Andes, mais em específico. Oi. A gente foi numa excursão uma vez aqui para a escola. E aí lá eles falaram gentilmente que a planta da cocaína era usada para tratar rinite e essas coisas. A planta cocaína ela é usada para um monte de coisa ainda, tá? Ela tem um uso legal. Só que o povo, para variar, estraga as coisas. E aí acaba se tornando ilegal. Aqui no Brasil, ela tem uma única forma legal, que é o chá. Mas você não vai achar ele em muitos lugares, porque ela não existe aqui no Brasil. Ela existe ela existe nos países que os Andes pegam. Porque ela é nativa lá do alto. O que é interessante também por causa da propriedade dela. Vocês vão entender. Ela é usada desde sempre pelos indígenas de lá. Por causa do sorote. Vocês já ouviram falar em sorote? Chama o mal das altitudes. Quando a gente vai para um lugar que é muito mais alto, tipo, pensa você ir para um lugar de 2 mil metros, 3 mil metros de altitude. Você não consegue respirar. Isso é uma coisa biológica que ocorre com a gente não consegue, a hemácia não consegue pegar o pouco oxigênio que tem naquele ar. Porque o ar é rarefeito nessas alturas. Então, lá, essa plantinha que nasce no morro, se você mascar ela é broncodilatadora. Então, você consegue andar, você consegue respirar. Lá, ela é usada até hoje. Ela existe em forma de bala, que você compra na farmácia.
e a forma de folha, que você compra em qualquer lugar nesses países, porque você precisa dela. Principalmente quem não é do local, né? A galera que vai jogar futebol lá, por exemplo, sofre. Porque o cara tem que correr não sei quantos quilômetros num jogo inteiro, com 2 dias de antecedência que ele chega lá. E ele não pode mascar coca. Mascar. Você masca a folha, ela é broncodilatadora. Aí ele não pode mascar a coca porque pega no doping. Olha que beleza. Meu marido foi para lá, eu não fui para lá. Para nenhum lugar de altitude. Eu fui para a Patagônia, que é bem baixo, diga-se de passagem. É Andes ainda, mas é bem baixo. É nível do mar. Meu marido foi para lá, ele disse que ele conseguia andar 3 quadras e depois ele não conseguia andar mais. E assim eles iam indo até que eles descobriram a coca. Oi. O que tem no dó dos atletas O que tem no quê? No doping? A substância da cocaína. Quando você masca e ela te dá esse efeito broncodilatador, é como se ele tivesse com um boost, vamos dizer assim. Que ele consegue correr, que ele consegue ter uma performance melhor. Então não pode usar a substância da cocaína, ela é pega daí na urina. Então é considerado doping, mesmo que seja um medicamento. Então, e ela também foi o primeiro anestésico eficiente e eficaz. E aí é que começam os nossos problemas, solução / problema. Ela é naturalmente um anestésico, gente. Aí, como ela foi virar uma droga de euforia, etc. e tal, eu vou contando para vocês. Ela tem várias propriedades medicinais. Como eu disse, é a broncodilatação, melhora o fluxo sanguíneo e ela é anestésica. Mas ela vicia, mesmo quando você está mascando a coca. Então, se você for lá hoje, em qualquer desses países, Bolívia, Peru, etc. e tal, a maioria das pessoas vai estar mascando coca por mascar. Porque elas viciaram. Aí o que aconteceu? Como essa droga é daqui, só da América do Sul, só desses países, ela só foi descoberta pelo pessoal da Europa, Estados Unidos, etc. e tal, quando foi depois de lá para 1700 por aí, 1600, 1700, sabe? Então é uma droga que para eles é relativamente nova. Só que eles descobriram alguns desses efeitos conversando com os indígenas lá, depois de todo o massacre que eles fizeram. E daí eles decidiram testar, fazer essa droga em forma injetável. Então, ela é um anestésico injetável. Era. Daí os médicos, na época, eles estavam testando para cirurgias porque nada funcionava para cirurgia mesmo, por exemplo, abrir você e tirar seu apêndice. Você não conseguia dopar a pessoa, ela não ficava anestesiada o suficiente.
Se abria a pessoa na mão, ela estava sentindo. Mas a cocaína revolucionou isso. A pessoa não sentia. Aí eles conseguiam performar a cirurgia. Só que ao mesmo tempo os médicos estavam fazendo o quê? Usando eles mesmos. Porque ela na forma injetável, ela dá euforia e prazer. Daquela sensação. Alguém já tomou um anestésico para fazer exame? Tipo endoscopia, essas coisas? É gostoso, não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, particularmente, de tomar o anestésico lá quando eu vou fazer o exame. Ele dá uma sensação, eu durmo gostoso, ele dá uma sensação de euforia, e daí depois passa. Só que aí, né, só que os médicos nessa época, eles estavam fazendo isso para ter a sensação de euforia, prazer o tempo inteiro. Porque o efeito passa rápido. Aí o que virou? Uma droga recreativa dentro dos hospitais. E para alguns pacientes também. Fora que ela dava overdose e daí matava o cidadão também. Porque o cidadão não feliz com o que ele estava tendo, ele ia lá e injetava mais, injetava mais, injetava mais, overdose, tchau. Então, aquilo que era para ser o anestésico mais potente, para a cirurgia, acabou se tornando uma droga ilegal depois. Porque o cidadão fazia isso. Aí, como que a gente chegou na euforia e agressividade que a droga dá hoje, sendo ela o anestésico? Bom, parte da euforia vem da parte anestésica dela. Beleza. Mas a agressividade da pessoa e tudo mais, do usuário de cocaína, não sei se vocês já viram algum usuário de cocaína. A pessoa fica pulando, quicando assim, eufórica. E daí depois ela fica agressiva e tudo mais, e ela continua cheirando, e cheirando, e cheirando, e cheirando, e cheirando. Durante a noite inteira. Dia inteiro. Como é que eles fizeram? Eles descobriram o quê? Vamos secar essa folha aqui. Vou transformar ela num pó e ver o que dá. Não deu certo. Não assim. Eles tiveram que fazer mistura com recipientes para funcionar. Os recipientes assim utilizados para ela funcionar são derivados dela mesma, lidocaína, xilocaína, essas coisas, alguns fármacos, tem outras drogas incluídas, aí, às vezes tem ópio, às vezes tem maconha, às vezes tem pó de mármore, farinha, pó de vidro. Oi. Completamente fora de si, ele não vai ficar. Ele vai ficar com uma abstinência absurda. E aí sim ele vai ficar completamente fora de si por causa da abstinência. Mas, por exemplo, ele usa cocaína há mais ou menos 15 anos. E ele não vai. Aí ele vai ficando maluco, né? Conforme o tempo. Vai. Ela vai destruindo o cérebro, ela vai destruindo o nariz, é um negócio horrível. Justamente por causa desses recipientes que eles colocam fora de solução dela, que é feito com gasolina, a pessoa que vai cheirando
vai tendo o cérebro destruído e a narina toda destruída, assim, ó. Tem gente que não tem mais nariz. É um troço horrível. Oi. Qual que é a estimativa de vida? Depende do quanto a pessoa usa. Porque, assim, dependendo do que... a cocaína, ela vicia, mas, ao mesmo tempo, a gente vai criando tolerância, certo? Ou seja, um pino daqueles lá, às vezes, para a pessoa já não está dando mais nada. E você não sabe, a cocaína que está vindo ali, ela está vindo com um monte de recipiente, a pureza dela, tudo, você não sabe. Tem até crack no meio. Se o cara comprar uma que tiver com mais cocaína do que o normal que ele costuma usar e ele cheirar mais vezes, ele pode simplesmente ter uma overdose e morrer. Se a gente tiver... É que a gente não tem como mesurar a qualidade disso. Mas a expectativa de vida de uma pessoa dessa vai ser uns 15, 20 anos. Até tipo uma destruição total do cérebro barra nariz, barra tudo aqui, sabe? No sistema respiratório, fora o que fica no próprio pulmão, esses recipientes. Tem pó de mármore, gente. Nela. Tem pó de vidro nela. Tudo para render, sabe? Então, pensa você cheirando pó de mármore. Quanto tempo você vai viver? Pó de vidro. O que menos tem naquilo ali é cocaína. Mas, vamos supor que seja uma cocaína marromeno. Ela vai viciar a pessoa, ali dentro de um mês a pessoa já está viciada, se ela usar todo dia. A abstinência disso é o inferno. Eu conheci pessoas cocainômanas mesmo que tiveram que fazer tratamento, daí o tratamento é super complicado. A pessoa tem que... No caso dessas pessoas que eu conheci, não precisaram de internar, porque as pessoas queriam mesmo se livrar da droga, mas precisaram tomar quetiapina, que é um medicamento muito bom para ajudar na abstinência, e a força de vontade, tá? Você tem que desligar dos lugares que você ia, das coisas, e na hora que bater a abstinência, você tem que ser mais forte do que qualquer coisa que você imaginar. Porque senão você tem a recaída. E pessoas assim, elas estão doentes. Então, elas precisam de ajuda. Precisam de ajuda médica, medicamentosa. Muitas vezes de internação. Elas não estão com frescura ou algo do tipo. Elas fizeram isso por alguma razão estúpida na vida, seja ela qual for. Seja por curiosidade, seja por fuga, seja por porque foi inserido na vida dela desde que ela era nova, algo assim. E elas estão doentes. Oi. Eu trabalho, né, no hospital que é de... Ele... É isso, dependência. Isso, é depressão. Isso. No quê? De tratamento, né, para dependência de drogas e alcoolismo. Sim. Isso porque tem muito... É muito cedo quando eles começam a experimentar, por exemplo, a cocaína, muito cedo. Então, tem criança, tem paciente que é criança e já começa a experimentar. Isso acontece em comunidades muito vulneráveis.
Isso acontece em pessoas que nascem naquele meio, né? E aquilo está ali disponível. Às vezes os pais são usuários, eles não prestam atenção ou eles não estão ligando mais, porque a coisa é muito complicada mesmo. Não é uma vida tranquila, não é uma vida normal, não é uma coisa em que a pessoa tem uma noção do que o filho está fazendo, de isso ser bom ou ruim. É um buraco, sabe? Que essas pessoas entram. E acabam levando os filhos junto, pelo ambiente. E isso tá, as pessoas estão doentes, as pessoas estão mal, as pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Em muitas comunidades. Então, não dá para tratar essas pessoas como o pessoal muitas vezes fala que, vagabundo, não sei o que lá. Elas estão em situação de vulnerabilidade mesmo. Uma criança não vai procurar cocaína, gente. Vocês lembram de quando vocês eram crianças? Vocês não estavam caçando droga, vocês não sabem nem o que é isso. Vocês pegaram e usaram porque ou seus pais estavam fazendo, ou porque o ambiente te induziu, ou porque alguma outra pessoa te induziu a fazer isso. Aí depois você está viciado, você chega na adolescência completamente viciado e aí já está, de novo, você já é uma pessoa doente, que precisa de ajuda. Então é um problema, um impacto social, por isso que eu falei que a gente ia discutir o impacto social das drogas. Porque é um impacto social enorme. O que a gente faz com essas pessoas? Você trabalha num hospital que tenta recuperar essas pessoas. Mas aí o que a gente faz com tantas? E o alcoólatra também, que você trabalha no hospital onde atende os alcoólatras. O alcoólatra ele não é tão mal visto que nem o cocainômano. Porque a situação social do álcool é outra. As pessoas acham que é ok, social, é legal, só que é uma droga extremamente viciante, extremamente destrutiva. Então, é um caso a se pensar assim, a muito longo prazo. Então, ó, aí a aula está acabando, né? Eu imaginei que a gente só ia conseguir falar da Coca hoje. Então, ela teve que ser proibida. A pobre da planta, que é cheia de efeitos, digamos, positivos, poderia ter sido estudada para alguma coisa, poderia ter sido feito alguma coisa com ela, até poderia, como é feito ainda nas formas legais, para você mascar a coca quando você está numa altitude, porque você vai precisar, ou usar a bala caramelizada que eles vendem em farmácia, e entre outras propriedades anestésicas. A gente tem a lidocaína, a xilocaína, que vem dela. Tá? Só que não teve mais estudo a respeito disso, porque não dá. As pessoas criaram tanto abuso, tanta dependência, que a pobre da planta agora ficou marcada. Aqui eu ia abordar as formas legais, perguntar se vocês conhecem, mas aí a gente já viu, eu já comentei aqui agora que elas existem nessas formas, e o chá de coca é muito bom também. Aliás, a única coisa que eu usei de coca, vamos dizer assim, que eu tomei, foi o chá. O chá de saquinho de coca. Ele vende no mercado central da cidade, sabe? Porque tem que ser importado, porque aqui no Brasil ela não tem. Se tem, ela é ilegal, né? Mas ela foi... Esse saquinho, chá de saquinho, ele é extremamente calmante para o estômago, entre outras coisas. É um remédio. Com gosto de mato.
Não é um chá assim, doce, gostoso, ou nada assim, tem gosto de mato. Mas é gostoso, para quem gosta de chá. Mas ele tem essa propriedade calmante do estômago, da garganta, tipo assim, você tá com a garganta inflamada, coisa e tal, sabe? Por causa da propriedade anestésica. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, eu sempre digo o que eu falo, eu trago aqui, não trato como assunto tabu nem nada dessas coisas. Porque não pode ser um assunto tabu, vocês têm que ser informados. Então, eu contei a história dela, contei mais ou menos como ela funciona, tudo. E eu quero que vocês saibam que se vocês fizessem uma escolha dessa na vida de vocês, é uma péssima escolha. E vocês já devem ter percebido por quê. Eu não tenho como, né, fazer com que as pessoas evitem o uso disso. Então, o que eu posso fazer é informar que, infelizmente, essa planta não... usada dessa forma, dessas formas aí, é extremamente destrutiva, é extremamente... para um problema social, é extremamente complicado sair do vício dela. Então, se vocês puderem, por favor, nunca façam essa escolha, porque vocês vão ter um arrependimento profundo depois. Vocês não vão se tornar pessoas, vocês vão se tornar pessoas que vão acabar sendo, como se diz, inválidas depois de um tempo. De tanto da necessidade do uso e da abstinência dessa droga e da convivência social. Tá? A aula está acabando, né? Para variar. Mas aí depois, na próxima semana, então, a gente continua conversando. Eu vou entrar com a Papola daí, que ela abre um monte de espaço para as outras drogas. Beleza? Alguma dúvida? Pode falar. Tá bom, então, pessoal. Na próxima aula, então, vocês vão fazer a prova e a recuperação. Ok? Um beijo, pessoal. Se cuidem. Tá? Bastante. E até a próxima aula. Um beijo.